Saúde e paz a todos e a paz de Jesus em nossos corações. O nosso tema hoje é classificação da mediunidade. Hoje nós vamos ver apenas algumas informações, porque em verdade vocês vão ter aulas que vão esmiuçar cada um dos tipos de mediunidade que hoje nós só vamos praticamente mencionar. Como será que Kardec imaginou para fazer a classificação da mediunidade? Ele pensou nos efeitos que são possíveis de se obter através dos diferentes tipos de mediunidade. Então ele fez dois grandes grupos. Interessante que a parapsicologia modernamente, embora use outra nomenclatura, também dividiu em fenômenos objetivos e em fenômenos subjetivos. Não há como fugir dessa classificação de Allan Kardec, não é? Porque os efeitos que podem ser produzidos na matéria são chamados os fenômenos materiais ou objetivos, porque eles ferem os órgãos dos sentidos dos observadores. Se houver um fenômeno de efeito físico, é na matéria, quem não é cego vai ver, quem não é surdo vai ouvir. Porque os sentidos nossos poderão perceber o que os espíritos estão produzindo no campo material. Aí os nossos sentidos percebem, né? Então essa é a primeira divisão, efeitos físicos. Mas existem também efeitos inteligentes ou intelectuais ou subjetivos. Porque esses fenômenos a maioria das pessoas não está vendo, não está percebendo, não está tomando conhecimento. O médium diz: estou vendo um espírito, e descreve como ele é, como está vestido, e nós olhamos para o lugar para onde ele está olhando e não vemos nada, certo? Porque está se passando na esfera subjetiva do médium, não é no campo material. Então nós não podemos perceber, né? Feita essa divisão, efeitos físicos e efeitos intelectuais ou inteligentes, vamos ver inicialmente os efeitos que os espíritos produzem na matéria, né? Efeitos sonoros. De que tipo? Como é que eles produzem sons? Bom, pode ser o raps, que é como um barulhinho assim, um arranhar, mas pode ser também um estrondo. Às vezes, numa família, quando há uma presença de alguém que enseja os fenômenos de efeitos físicos, às vezes escutam, por exemplo, cair todas as panelas na cozinha. O pessoal vai lá, as panelas estão todas no lugar. Ele não movimentou as panelas, ele só fez o ruído certo? Mas pode ser também música. Os espíritos podem produzir música no nosso ambiente. E não precisa ter piano ali, nem uma harmônica, coisa nenhuma. Ele produz efeitos do campo espiritual que passam para o campo material. Ele chega a produzir sons musicais, não é? No caso aqui a gente lembra, por exemplo, o Jürgensen, que ele começou a gravar as vozes de pássaros, e de repente ele viu que no gravador dele surgia um coral maravilhoso cantando. Ele não estava pegando nenhuma onda aqui da terra, não. Ele estava gravando efeitos espirituais. Os espíritos estavam interferindo no gravador, não é? Então, efeitos sonoros podem ser os mais variados. Pode ser também para assustar a pessoa. E a pessoa, é um fantasma, é uma assombração, é nada, é um ser inteligente, é gente como nós, não é? Bem, efeitos luminosos também variam bastante. Todos eles são efeitos luminosos porque tem a ver com luz. Pode ser uma centelhinha. Cuidado para não confundir com aqueles problemas ópticos
Nós às vezes temos algum problema óptico, quando olhamos assim pela janela, problemas nossos, às vezes uma porção de bolinhas correndo, isso não é mediunidade não, não é efeito físico não é? Precisa ser provocado pelos espíritos, e se é efeito físico, não só nós percebemos, todos perceberão no ambiente, né? Centelhas, clarões, luzes, então os espíritos podem produzir. E você tem uma coisa para contar, Terezinha? De qualquer. Daquela sua amiga. Interessante. Bem lembrado. Uma companheira nossa que já é desencarnada. Grande companheira, devotada, passista, espírita de longos anos, mas não tinha feito os cursos como nós temos atualmente. E ela morava ali na Moraes Salles, ao lado do meu edifício, que é o edifício Flamingo. É uma casinha que agora é comercial, tudo, mas ali que era a casinha dela. E uma noite ela comentou comigo, os espíritos estão lá na minha casa, e eles produzem luzes, eu fico encantada. Na minha simplicidade, eu sozinha lá e vendo aquelas luzes, eu quis ver. Eu falei, você me permite? Eu gostaria muito de presenciar. Então fui com ela, sentei na cama ali dela e de repente começamos a ver uma luzinha, e a luzinha corria pela parede, redondinha assim, luminosidade, e eu fiquei... Como é que Kardec diz para a gente sempre procurar primeiro as causas materiais? Eu então fui procurar. Eu observei de onde que partia e eu fui na janela e pus o dedo em cima de um furinho que tinha. Acabaram as luzes. Passavam os automóveis na rua e projetavam a luz que corria dentro do quarto. Eu só fiquei triste porque eu tirei todo o encanto dela. Ela achava que ela estava com os espíritos na casa dela, né? Estavam os bons espíritos lá, mas não estavam produzindo efeitos luminosos, não é? Bem, os espíritos também podem movimentar corpos inertes, levitação. A gente diz que Jesus andou sobre as águas, não é? Aí até o pessoal espírita faz uma distinção, que Jesus fez aquilo por ele mesmo. Então seria volitação e não levitação. Porque a levitação é quando se usa efeitos físicos para suspender um corpo. Pode ser um livro, uma mesa. Aquelas mesinhas girantes, ali estavam efeitos físicos que movimentavam as mesinhas, certo? Agora, a levitação suspende não só objetos, mas também pessoas, eleva no ar. Quer dizer, a lei da gravidade parece que foi anulada. Não, ela continua existindo, mas se fez uma outra lei. No universo é assim, não existe nada sobrenatural. Mas existem leis de infinitos efeitos. E às vezes uma lei entra no lugar de outra e produz um efeito diferente, certo? Mas não é nada sobrenatural. Transporte, aí não é só levantar, elevar no ar. É levar de um lugar para outro. E os espíritos fazem transporte de objetos. Tem até duas explicações, não vou me perder muito tempo nisso, que vocês vão ter a aula de transporte. Eles têm vários processos para isso. Mas vou lembrar que o corpo de Jesus, que o pessoal diz assim, mas onde ficou o corpo de Jesus? Ora, poderia ser transportado de um lugar para outro, para Jesus não deixar o corpo e o pessoal ficar em volta do corpo, certo? Não convinha. Era preciso pensar no grande espírito que ele foi, no grande mestre, e não no corpo dele levado para lá, para cá. Então, uma possibilidade é desmaterializar, transportar. Efeitos modificadores ou plasmadores, quer dizer, modifica a matéria ou molda a matéria. Nós temos vários efeitos assim. Os espíritos mostravam moldagem em parafina fervente. Nenhuma pessoa poderia pôr a mão física, material, na parafina fervente, derretia a mão, né?
Mas os espíritos, como não são da mesma natureza, eles têm o perispírito muito mais sutil, eles podem colocar a mão perispiritual na parafina fervente, modelar, e depois eles retiram a mão e fica o molde. Inclusive molde de mão fechada, quer dizer, materialmente não seria possível. Como é que tira a mão depois? Mas espiritualmente pode, não é? Então moldagens, podem moldar uma flor, podem moldar várias coisas. Veja bem, pode transportar uma flor de um lugar para outro, mas pode também modelar uma flor no ambiente. Materialização. Kardec não chamava de materialização. Quem sabe como ele chamava esse fenômeno? Isso aí cai no teste, hein, gente? Parece uma... Como é que ele chamava? Aparição tangível. Porque era uma aparição de espírito, mas estava em grau que já podia tocar. Ele não colocou o nome materialização, nós é que usamos. Outros colocaram e nós usamos. Mas Kardec estava com razão. Porque a gente não materializa o espírito. O espírito forma, modela algo para nós podermos observar, mas o espírito continua sendo espírito, ele não muda a natureza dele, ou muda. Espírito é diferente da matéria. Então nós não materializamos o espírito. Isso é só para a gente saber que a linguagem mais adequada era do Kardec. Aparição tangível. Um espírito aparece para nós, mas num estado tal que dá para tocar, né? Transfiguração. Quando Jesus estava conversando com Moisés e Elias no monte, ele ficou resplandecente, as vestes dele luminosas, ele ficou transfigurado. Mas não era mediunidade de transfiguração, porque ele mesmo produziu aquilo. Ele transcendeu ao corpo e brilhou com toda a sua capacidade. O corpo ocultava, limitava, mas transcendendo o corpo, ele se apresentou em toda a sua glória, não é? Mas nós dizemos transfiguração como mediunidade quando o espírito consegue apresentar uma forma diferente através do médium. Então, por exemplo, o médium é moreno, o médium tem cabelos crespos, mas quando o espírito vem, influencia e faz uma exteriorização perispiritual e trabalha com ela, as pessoas começam a ver ali um homem loiro e de cabelos lisos. Ele faz uma transfiguração. Isso não é muito difícil de entender, porque nós também fazemos transfiguração em nós mesmos. Quando a gente está alegre, feliz, os olhos brilham, as faces ficam coradas, a gente fica mais bonita. Quando a gente está triste, sorumbática, e se estiver com raiva, se a gente no momento da raiva, alguém puser o espelho na nossa frente, a gente fica até com medo da gente mesmo, porque a cara fica feia, não é? É a ação do espírito sobre a matéria. Então os espíritos também podem produzir essa transfiguração nos médiums, certo? Ou a pessoa mesmo produz por si, ou sob a influência de espírito. Voz direta é um fenômeno que é também chamado de pneumatofonia. Fono de falar e pneuma de espírito. Então é a fala do espírito, diretamente, não através do médium. Não é o médium que está falando, mesmo que seja com a voz do espírito. Não, não. O médium está assim, ó, e não é ventríloco. Está de boca fechada, mas os espíritos estão produzindo a voz direta no ambiente. E todo mundo escuta. Ele está produzindo. Tem fenômeno, não vamos explicar tudo, senão, né, damos as aulas dos outros. Escrita direta é a mesma coisa. Aí não é o médium que pega o lápis. Não, é o espírito que escreve diretamente. Inclusive tinha aquelas lousas, não é? Eles punham uma lousa contra a outra, dentro eles punham grafite,
Nenhuma mão humana conseguiria escrever lá. Mas eles punham assim, oravam, rogavam aos espíritos. Quando eles soltavam as lousas, estava escrito alguma coisa lá dentro. Só espiritualmente. Então era o espírito usando a grafite. E se não pusesse grafite? Os espíritos podem modelar alguma substância e produzir a escrita também, não é? Então, voz direta, escrita direta, não é através do médium. É só com os fluidos que o médium o fornece, o ectoplasma, né? Bem, curas. Também. Algum médium diz assim, eu curei. Você curou? Ou foi o espírito utilizando recursos dele e seus? Porque você sabia curar? Você sabia o que a pessoa tinha? Você sabia como é que era? Não, foi o espírito que curou. Mas as pessoas, né, ficam todas contentes, satisfeitas. Eu curei tantas pessoas, eu curei. Não, você não curou ninguém. Quem curou foram os espíritos, utilizando os recursos deles e alguns por seu intermédio. Muito bem, temos efeitos físicos, mas não esgotamos ainda. Porque existe a tipitologia. É uma espécie de efeitos sonoros, mas que formam uma linguagem. Então, se nós ouvirmos ruídos, mas não formam linguagem, não é tipitologia. Mas quando foi lá em Raidesville, que a senhora disse, se você quiser dizer sim, você dá uma pancada. Se você quiser dizer não, dá 2 pancadas. Aí começou a tipitologia. Ruídos formando linguagem. Né? Uma pancada letra A, 2 pancadas letra B, 3 pancadas letra C. É tipitologia. Aí está usando os sinais, os efeitos sonoros para fazer uma linguagem, não é? E eles distinguem a tipitologia interior, porque está dentro de alguma coisa, não está fora. Então a gente vai escutar, como se fosse dentro de uma mesa, aquele arranhar. Pode olhar por fora, não é por fora, é dentro da mesa que aquele som aparece, não é? Bascular é quando movimenta. Olha lá, as mesas girantes, levantava a mesa tripé, né? Levantava e batia o pé. Levantava e batia o pé. Então é basculante. Alfabética, quando eles estabeleciam um alfabeto para poder saber com essa pancada é tal letra. Muito bom. Sematologia. Sematologia vem de sinal. São alguns fenômenos que os espíritos produzem e com esses fenômenos eles dão a sensação, a intenção que eles têm. Eles comunicam para a gente o que eles estão sentindo. Por exemplo, a mesinha. Eu li relatos que um pessoal estava trabalhando com a mesinha, mas um deles lá era meio cético, não é? Meio descrente, e desafiou a mesinha. Quer dizer, não era a mesinha, era o espírito que estava lidando com a mesinha. Só que o espírito, sabe, esses espíritos que produzem efeitos na matéria, não são dos mais evoluídos. E ele se magoou, se indispôs com a pessoa. E aí ele pegou a mesinha, o espírito movimentava a mesa e foi empurrando a pessoa na parede. E ficou lá a pessoa espremida na parede. Eu creio. Certo? Então os espíritos podem dar intenção, não gostei. Então às vezes na mesinha para escrever, quando o pessoal tentava adivinhar qual era a letra, quantas pancadas deu e não acertavam, a mesa às vezes ficava brava, balançava para lá para cá. Quer dizer, eu estou irritado, isso aqui está demorado, certo? Eles davam sinais e de afeto também. Às vezes chegava diante de uma pessoa, a mesinha, e se curvava diante da pessoa, ou encostava nela afetuosamente. Era o que o espírito podia fazer para demonstrar o seu afeto. Então, sematologia é isso. Transparece uma vontade, uma intenção, um sentimento do espírito que está produzindo os fenômenos de efeitos físicos. Agora vamos para os efeitos inteligentes. Agora já é na área do médium. Intuição.
intuição pode ser uma mediunidade. No começo não é. Porque intuição é quando você toma conhecimento de algo que você já sabe. Por exemplo, a imortalidade. Nós não aceitamos que morreu, acabou. Porque dentro de nós alguma coisa diz, não, a vida continua. De onde que a gente traz isso? Das nossas experiências espirituais. É um conhecimento que a gente já tem. E às vezes aflora no nosso consciente. E não depende de raciocínio, é uma coisa assim instantânea. A gente sabe aquilo. Não raciocinou a respeito, mas aquilo é um conhecimento. Agora, e se um espírito vem e mexe no comando nosso, mental, espiritual, para a gente lembrar de alguma coisa que a gente sabe, mas no momento a gente não está nem pensando, mas ele toca, ele mexe, ele faz aflorar. Aí é uma mediunidade intuitiva, a mediunidade de intuição. Mas a intuição, na base, era um fenômeno anímico da própria alma. Se tornou um fenômeno mediúnico quando o espírito provocou o aflorar daquele conhecimento que já era nosso. Certo? Vidência. O médium vê no campo fluídico. E às vezes no começo o médium se confunde, porque ele pensa que está aqui, né? Não, ele está no campo fluídico, relacionado aqui com o nosso ambiente, né? Então o médium vai ter que devagarinho experimentar, observar, para ele adquirir uma experiência maior. Porque senão às vezes ele diz assim, o espírito está aí atrás de você. Pode ser, mas nem sempre o espírito está localizado materialmente. Está ligado, está irradiando, está influenciando, não é? Mas o médium viu, para ele estava ali atrás da pessoa. Por isso que a vidência, a gente vai precisar ir com cuidado. A pessoa realmente está percebendo um espírito, mas nem tudo é como o médium acredita que está vendo, certo? A audição também, a gente pode ouvir. Interessante aqui no caso, havia uma senhora, ela já desencarnou também, ela tinha ido lá para o Nordeste. Eu a conheci porque eu estava indo num outro centro, aqui o Antônio Carlos, e eu estava procurando fazer cursos lá. E o marido a levou lá para consultar com o seu Fortunato Galani, que era um médium extraordinário. Não era muito entendido em doutrina espírita, mas era um bom médium e muito devotado às pessoas. E aí ela trouxe a mulher para o salão, onde nós íamos explicar alguns fenômenos. Como era mais cedo, eu pude conversar com ela. Ela dizia para o marido, você me trouxe num centro espírita, porque ela era de família muito católica. Você me trouxe num centro espírita, não quero ficar aqui, né? Meu marido acalmou, que é isso, meu bem? É apenas um lugar, falam de Jesus, é para ajudar você, porque ela estava sofrendo obsessão. Obsessão que começou com o fenômeno de audição. Quando ela casou, ela antes era secretária, era uma mulher ativa, mas ela casou, o marido não queria que ela trabalhasse para fora. Então ela ficou em casa, tinha empregada, e ela ficou em casa, sem fazer nada, ainda não tinha os filhos. E o que ela fazia? Ficava comendo chocolate e lendo romance. Cabeça vazia. Cabeça vazia. E o que aconteceu? Aconteceu que alguns espíritos se aproximaram dela e disseram para ela que eles queriam escrever a vida dela. Então que ela lembrasse toda a vida dela, porque eles iriam escrevendo, anotando. E ela até escutava uma máquina de escrever, certo? O que esses espíritos queriam? Queriam prender a atenção dela e estabelecer uma ligação com ela. Por isso Jesus dizia, vigiai e orai para não cairdes quando em tentação.
A gente não pode deixar as nossas mentes vazias. O maior recurso nosso de defesa é ocupar com coisas boas. Mas ela não sabia. Ela pensou que aqueles espíritos, ela nem não tinha medo não, porque eles falavam com ela reconhecia que eram pessoas e se interessavam por ela não sentiu medo não. Então mesmo às vezes fazendo algum servicinho em casa, lavando uma loucinha, ela ia falando da vida dela e eles eles estavam fazendo a ficha dela, estavam se informando de uma porção de coisas sobre ela, mas ela não sabia disso. Se fosse um espírita já estava alertado, né? Mas não sabia e foi indo, chegou um ponto que eles tinham já domínio sobre ela. E o que é que eles faziam então? 5:30 da tarde, o marido saía às 6 do serviço, eles diziam para ela: agora nós vamos lá na saída do seu marido do serviço e vamos jogar ele embaixo de um carro, ele vai morrer atropelado. Ela ficava desesperada e saía para a rua como estava, com a roupa de casa, de chinelo, parecia uma louca. Mas ela escutou os espíritos dizerem. Então quando ela chega e fala: que é isso, fulana? Mas por quê? Começou a ficar esquisita. De noite, eles a acordavam e diziam: você não durma, porque se você dormir nós vamos fazer o teto cair, mata vocês dois. E ela sentava na cama e ficava acordada. O marido percebia: que você está aí? Por que você não deita? Então começou a perceber, felizmente o marido entendia, começou a perceber, por isso que ele a levou a um centro espírita, não é? E a gente então mostrou para ela como os espíritos produzem este som, que às vezes a pessoa ouve como se fosse de fora, às vezes ouve como se fosse dentro da cabeça. A gente explicou para ela: olha, é um processo dos espíritos, mas você tem defesa. Você vai poder ocupar-se de coisas boas e eles não vão conseguir influir assim sobre você. Mas coitada, sofreu. Depois se tornou uma excelente espírita, não é? Bem, psicofonia. O espírito vai falar através do médium. Kardec usava mais mediunidade falante. Simples, né? Mediunidade falante. O espírito fala através do médium. Ele faz uma conexão mental ou ele aciona até as cordas vocais, o controle motor no cérebro, né, relativo à fala. Então ele produz a fala através do médium. E a psicografia é quando ele leva o médium a escrever. Então às vezes ele comanda os centros motores, às vezes ele influencia, inspira a pessoa para escrever. Então há várias modalidades de psicografia. A Ted estava dizendo que esta aula é uma degustação. Como a gente quando vai num lugar, no mercado, e eles dão para degustacinho. Eles não dão a peça inteira, não é? É só para você sentir um pouco o paladar. Então, é uma apresentação dos tipos de mediunidade que existem, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Depois vocês terão aula para cada um desses tipos, não é? Em todo caso, podemos responder alguma perguntinha que estiver ao nosso alcance. Vou dar um exemplo que a gente consegue classificar. Por exemplo, meu pai, eu já não existia nesse tempo. Meu pai morava num sítio e ele tinha uma irmã lá em Minas que estava em fase terminal. E numa manhã, ele viu a irmã. Mas a irmã não falou nada com ele. Estava muito bem, a irmã. Muito bem, ele viu. Ele simplesmente saiu de casa e foi até a casa dele em Minas. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha correio, era sítio. Quando chegou na casa dele em Minas, depois de muito tempo, pegou carona, não tinha condução, ele chegou na hora do enterro. Né? Sim. Aí perguntaram para ele: mas como você sabia que ela morreu? Porque não deu tempo de avisar. Ele contou. Não, coincidência. Coincidência. O que é isso? As pessoas, quando estão desencarnando, às vezes sentem grande vontade de se comunicar com os parentes.
Às vezes conseguem, por exemplo, fazer que um relógio pare na hora que está se passando o problema da desencarnação dela. Às vezes faz o relógio cair da parede. Às vezes se aparece para a pessoa. Não consegue formular, falar coisa nenhuma. Às vezes fala, mas nesse caso ela não conseguiu. Mas apareceu para ele. E é interessante que ele era católico, ela cuidava da igreja lá da cidade dela, muito católica. Mas é a realidade que Jesus mostrou da continuidade da vida. Que nós não somos apenas corpo, nós somos um espírito encarnado, não é? Então muita gente consegue, na hora da desencarnação, consegue ainda aparecer. Alguns explicam que a pessoa ainda carrega consigo um pouco de resíduo vital, por isso que ela pode apresentar a sua forma para a pessoa a quem ela quer aparecer. Certo? Fenômenos no momento da morte. Tem um livro do Bozano, Fenômenos psíquicos no momento da morte, e também outro, na crise da morte. E ele cita inúmeros casos. Pessoas, por exemplo, que ouviram um coral cantando, e a pessoa fica inebriada, ela está desencarnando. Ela está desencarnando e está ouvindo um lindo coral. A recepção, né, que ela estava tendo espiritualmente, não é? Ou ver pessoas amigas. Né? Da morte, outro livro, né? Fenômenos psíquicos no momento da morte. Então, por exemplo, às vezes, nesse ponto tem uma amiga, ela acho que mora em Valinhos, e eu fui, quando a mãe dela desencarnou, e ela estava contando para mim, que interessante, a minha mãezinha, ninguém contou para ela que um parente nosso tinha desencarnado, para não afligi-la, né? Mas de repente ela disse assim, nossa, o fulano está aí, ele está muito bem, olha, ele está aí me visitando. Quer dizer, ela viu o parente desencarnado, que estava ali certamente para ajudá-la na transição. Ninguém tinha falado para ela. E nem ela relacionou a morte. Ela relacionou que ele estava ali presente. Quando acontece a pessoa que está desencarnando, vê alguém que já desencarnou? É porque ela vê realmente pessoas no ambiente. Na casa de saúde, certa vez, havia uma senhora que estava desencarnando, jovem, mãe de filhos. É difícil, né? Ela se apega muito. E eu escutei aquela celeuma das pessoas falando, o quarto estava aberto, eu me aproximei. E escutei quando ela dizia assim, eles estão aí, mas eu não quero ir, eu não vou não, eu não vou não. Ela demorou para desencarnar, mas ela já estava vendo os espíritos que tinham vindo buscá-la. Alguns eram já conhecidos e amigos. Mas ela estava apegada à vida por causa dos filhos, não é? Então ela resistiu quanto pôde. Lá onde eu trabalho aconteceu, aconteceu, né? Ela tinha uns filhos lá todos pequenos, com 18 anos. Ela mostrava, ela falou assim, eu não quero essa comida, dá para que você queira ir? Porque eu já falei para eles, não adianta ficar me esperando, eu não vou. Então, crianças que estavam esperando por ela. Espíritos com a forma de criança, mas eram espíritos benévolos, né? Para ajudá-la naquela transição. A pessoa resiste bastante, mas quanto pode. Assim também as pessoas apegadas à vida material. Alguém que tem um tesouro, que tem uma vida toda bem, eu sou rico, poderoso, não quero morrer não, não morro não, não vou. Né? Às vezes está vendo, mas ele resiste quanto pode. Não vai resistir para sempre, né? Porque o corpo segue um processo de perder a vitalização e não adianta a vontade dele. Assim também alguns espíritos depois dizem, não, eu quero voltar para o meu corpo, eu quero voltar lá, não posso deixar meu corpo lá não, eu quero voltar para lá, eu preciso viver, mas não dá mais. O corpo já morreu, ele não consegue acionar mais o corpo, mas na ignorância dele Muitos ficam atormentados, né? ficam. E alguém pôr fogo neles. Por isso é que eles se manifestam na nossa reunião. Não são todos os espíritos que se manifestam na casa espírita, porque são milhões de pessoas que desencarnam. Os que se manifestam na casa espírita são alguns que têm ligação conosco, ligação espiritual, ligação afetiva, ou são aqueles que o plano espiritual traz
para nós podermos aprender com eles como é a situação de quem está do lado de lá, se não tem preparo, se não viveu adequadamente, certo? Então é oportunidade de ajudar e ao mesmo tempo aprender com essas manifestações. Então é uma porcentagem, não são todos os espíritos que se comunicam nos centros espíritas. Já aconteceu de escutar as panelas caindo todas e chegar na cozinha, ficar tudo em ordem, ou na área de serviço, um balde, cadeira e nada, tudo em ordem, um olhar do outro assim, meio assustado e sem conseguir saber o que eles querem com isso. Façam oração, não se fixem demais. Porque Kardec orienta no livro dos médiuns que os fenômenos às vezes são naturais, os espíritos estão por aí. Alguns espíritos querem nos despertar para algo, contar algo, relacionar-se conosco. Mas isso nós podemos fazer orando por eles. Se eles estão presos ao ambiente, a gente rogando a Deus por eles, eles acabam sendo encaminhados. Agora, também é um despertamento para a gente ver quem na família tem mediunidade de efeitos físicos. Ele libera o ectoplasma. E vamos ver se a gente usa isso de uma maneira boa, utilizando para o bem, não fica acumulado. Porque o acúmulo de ectoplasma, não bem utilizado, enseja a esses espíritos as manifestações. Se a pessoa tem uma vida ativa, dinâmica, bondosa, ocupada, estuda, trabalha, serve, ela faz uma canalização normal do ectoplasma, não sobra, não fica a mais. E aí esses espíritos não conseguem utilizar. É uma das defesas nossas. Os espíritos em geral, assim, eles acompanham a decomposição do corpo? Eles acompanham? Eles acompanham a decomposição do corpo? Varia muito a situação do espírito diante da desencarnação. Alguns espíritos, o corpo está terminando a sua vitalidade e ele já está enxergando na vida espiritual e já querendo se relacionar e não fazendo questão, já se libertando. Outros estão apegados ao corpo. Outros, a vitalidade do corpo ainda era muito... Quando, por exemplo, se suicida e ainda há vitalidade no corpo, então ele se sente preso. Às vezes vê a decomposição do corpo. Mas isso não é a regra geral. A regra geral é aquilo que a gente vê na grande maioria. Então, geralmente tem alguém que vem para buscar. Alguém amigo, que favorece, né? Quando vê a pessoa amiga, oh, você está aí, é um amigo. Aquele medo, pavorzão já passa. Eu não estou sozinho, eu estou com um amigo aí, né? Isso favorece muito. E a gente vê nos relatos, através do Chico Xavier e outros, que muitas das pessoas narram. Elas às vezes se atordoaram, perderam consciência, mas logo viram alguém que se apresentou dizendo que era a avó não sei o quê, que era o parente não sei o quê, né? Então espíritos amigos estão lá. Então veja quantas situações pode acontecer. A pessoa pode estar apegada ao corpo, para isso ela precisa não ter cultivado as coisas do espírito. Precisa ser apegada à matéria e ter precipitado a sua desencarnação. Porque senão a regra geral é uma transição razoavelmente suave. Não que seja fácil de todo, mas é porque a gente é muito medroso, muito ignorante, não é? A gente tem medo de ir ao dentista, a gente tem medo de tomar injeção, a gente tem medo de passar por um exame especial, lá um cateterismo, a gente tem medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o espírita também tem medo de desencarnar. Não da desencarnação, graças a Deus, eu acho que aí não. Porque a gente já viu, lidou com espíritos, a gente já teve comprovação, a vida continua. Não, a gente não tem dúvida de que a vida continua, mas a gente se pergunta, será que eu estou em condições boas para passar do lado de lá? Tem medo das consequências. Das consequências do nosso estado. Será que eu vou encontrar um espírito amigo me acolhendo ou vão estar meus adversários, não é?
Será que eu fiz aniversários tão cruéis? O Newton Boechat fazia uma palestra linda, na qual ele lembrava um episódio de um livro de André Luiz. Um senhor estava para desencarnar. E era um senhor que gostava de gozar a vida. Não era mau, mas era um gozador da vida. E então a família estava toda em volta, médico, as janelas fechadas, né? E ele lá. Mas de repente alguém disse assim, vamos abrir a janela para arejar o quarto. Na hora que abriu a janela, 2 espíritos que ainda eram apegados à matéria, e tendo a janela, eles não passavam. Sentiam o seu perispírito denso, não é? Para eles também a janela estava fechada. Mas na hora que abriram a janela, eles puseram as caras lá e disseram, como é? Fernando vem ou não vem? Eles eram companheiros dele, estavam esperando ele. Não eram espíritos malévolos que queriam se vingar dele. Eram amigos de farras, de situações erradas, não é? Estavam ligados a ele. Então daí a necessidade da gente cultivar uma vida digna. Perfeita, quem é perfeito? Mas uma vida digna, moralizada, fraterna. Que isso nos dá condições normais de sermos ajudados espiritualmente quando tivermos que deixar o corpo. Esse diante das manifestações dos espíritos, desses fenômenos, nós então, por exemplo, não desejaremos tanta emanação de ectoplasma porque já estamos aplicando em coisas boas. Estamos aplicando passes, estamos velando por um enfermo, estamos procurando alegrar crianças, brincando com elas. Tudo isso é liberação de energia. Então não fica parada. Então não temos por que atrair certo tipo de espíritos. Então se nós tivermos uma vida digna, ativa para o bem, na família, no serviço, na sociedade, tem tanta coisa boa. Nosso mundo não é só coisas ruins, não. Tem muitas atividades dignas, meritórias. Tem tanta gente aí trabalhando para o bem, não é? Então, se nós tivermos uma vida assim na família, no emprego, na sociedade, e principalmente se a gente que conhece espiritismo tem também na casa espírita, nossa, aí nós entramos nas leis naturais da vida que não ensejam perturbações maiores. Acredito que o nosso horário está chegando. E se deixar pergunta, não para. Não, pode deixar, Terezinha. É? Então, se houver mais pergunta, diga. 3 já. Quando a pessoa sonha e no dia seguinte acontece aquilo que ela sonhou. Sonhos premonitórios. Nós vamos ter a aula a respeito. Mas é muito curioso isso, sonhos premonitórios, porque eles já estão comprovados. Quem estuda a psicologia, fenômenos psicológicos, eles notam que é uma realidade. Às vezes a pessoa sonha com alguém, vê até a roupa com que está, qual era o lugar onde se encontraram. E uma coisa que parece que dá origem também é ao déjà vu. Como a gente, enquanto o corpo dorme, a gente viaja, a gente visita, a gente vai a este lugar, aquele outro, a gente vê muita coisa. Agora, quando a gente volta, o corpo está trabalhando, está não sei onde, de repente a gente se depara com pessoas ou situações ou uma casa, a gente diz, nossa, mas eu já vi isso. É o déjà vu. A psicologia procura explicar que é um problema mental nosso, que a gente já está lá na frente e por isso parece que é um eco. Mas não, realmente existe o déjà vu. A gente já viu aquilo enquanto estava desdobrado, não estava no corpo, estava fora dele, não é? Então a gente vê pessoas, roupas, e depois se está na programação a gente encontra de novo. Às vezes uma pessoa se apresenta para nós enquanto o corpo dorme, encontramos, conversamos, ai que saudade que eu estou, não, mas eu vou te ver, essa semana ainda se eu puder estarei por lá. E quando a gente vê a pessoa aparece, certo? Pode ser também um aviso. Pode, o espírito pode avisar você do que vai acontecer com a pessoa, que a pessoa vai te procurar? Pode ser também. Mas o mais comum é ser a própria pessoa que se apresentou. Não, desencarne não é como dormir.
Para o corpo para o espírito nem sempre. Porque, como eu já tive essa sensação de ver assim, que quando a gente vai dormir, a gente começa pelo pé. É uma coisa muito rápida. Começa a desprender pelo pé. Então eu acho que o desencarne deve ser como dormir. Mas tem espírito que desencarna e não dorme. Então só que eu acho que depois que dormiu, você vai acordar em outro lugar. Pode até ser. Alguns espíritos dizem assim, que eles não conseguiram vencer a sonolência que veio para eles, porque os órgãos não favoreciam mais, e aquilo provocou uma sonolência. Depois é que ele acordou com alguém ajudando ele, ou no lugar onde estava. Mas muitas vezes o espírito não dorme aí. Não dorme, acompanha o que está acontecendo. Então os espíritos se comunicam e dizem, olha, o meu carro onde eu estava sofreu um desastre e machucou muita gente. Eu também, eu fiquei embaixo do carro. Ele está consciente, ele não dormiu. Então não é regra geral que todo espírito, quando desencarna, adormece. Não é regra geral. Certo? Eu tenho sentido um pesadelo, eu consegui estar do outro lado vendo coisas feias, buraco, pessoas saindo, mas eu via pessoas entrando no quarto. Eu sabia que eu estava dormindo, mas é muito rápido. Esse é o desdobramento. Enquanto o corpo dorme, a pessoa se desdobra e com o seu perispírito ela toma consciência do que está acontecendo no quarto e também toma consciência de ligações que ela tem com espíritos, intenções deles, o que eles estão passando para a vidência dela. Ela participa das duas coisas, do ambiente, chega até ver o próprio corpo deitado, mas ela também, como espírito, ela está sintonizada com outros espíritos, não só os que estão no ambiente. Mas devagarinho a gente vai lá, está no comecinho. Está no comecinho. Quando você disse, no caso do sono, que o nosso espírito já esteve em determinado lugar, é referente a essa vida mesmo? Pode ser de outras. Muito bem lembrado. Às vezes é reminiscência do que você fez agora, enquanto o corpo dormia. Às vezes é reminiscência de experiências de outras encarnações. Nem sempre é a mesma coisa. Isso. Exemplo agora do que o senhor citou aí, esse espírito conta uma história assim, aquele que teve de informação e dava a informação para ele. A pessoa ficou na janela muito tempo, parada na janela. E de repente, essa pessoa faleceu. Aí a imagem da pessoa ficou na janela, mas todo mundo via. A imagem da pessoa estava na janela. Quem olhava a janela lembrava da pessoa porque estava vendo. Reconhecia. É claro, quando é alguém que quebrou a janela, claro. Mas esse não é físico, claro, né? Provavelmente é um efeito físico produzido pelo apego da pessoa ao local. Pode ser que ele continuasse ali e impregnasse o ambiente. Mas também não podemos assegurar, não. Porque há umas coisas que a gente está descobrindo. Como é que o espírito age sobre a matéria e deixa impressões na matéria. Então, é outra aula também, não é? Não dá. Mas, por exemplo, você pega às vezes um anel, e aquele anel pertenceu a uma tal pessoa, e passou uma tragédia e não sei o quê, você não está nem sabendo. Mas você pegou o anel, desencadeou tudo na sua mente. Então você captou dali o registro que ficou no anel. Certo? Então pode ter ficado um registro na janela da presença daquela pessoa. Isso. Tá. Por isso que eu digo, acho que é melhor a gente interromper, porque o essencial já foi falado. A Terezinha dá a apostila inteirinha. Pois é. O que eu posso dizer neste final é que é um campo muito lindo, interessante, mas que a gente deve examinar sem tirar o pé do chão, raciocinando. Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada. Se vocês tirarem o pé da realidade, do que são leis naturais, e vocês divagarem com o pensamento, vocês vão acabar falando coisas absurdas
e que o pessoal, quando escutar, diz: ah, nisso eu não creio. Ah, os espíritas como são. E eles são fanáticos, olha cada coisa que eles falam. Não. Nós espíritas sabemos da realidade mortal, sabemos como os espíritos se comunicam, o que eles podem produzir, mas nós sabemos dos limites também disso. E quando é um problema psicológico, puramente, quando é um problema orgânico, doentio, então a pessoa às vezes toma certos remédios e ela tem alucinações. Aquilo não é uma vivência espiritual, é uma perturbação cerebral. Certo? Por isso que eles sempre perguntam que se vocês tomam remédios e tudo mais, para eles poderem analisar os fenômenos que se passam por intermédio de vocês. Então, pé no chão, cabeça no alto, equilíbrio, não é? Porque espírita não é fanático. Espírita sabe de coisas espirituais, fenômenos e leis. Obrigada.